Olá pessoal, vim trazer um vídeo aqui para vocês aqui falando sobre o garimpo de Aripuanã e o garimpo do Maranhão. Eu tenho recebido bastante comentário e bastante mensagem no WhatsApp e eu queria fazer uma pergunta para os políticos brasileiros, para quem tiver em algum cargo ou qualquer tipo de área política, me responda uma pergunta. Por que vocês estão correndo atrás de algo que não deveria correr? Um exemplo disso, eu queria que vocês me respondessem. Tráfico de droga é crime? Estelionato não é crime? Desvio de dinheiro não é crime? Esse tipo de coisa eu não consigo entender. Assassinato não é crime? Assalto não é crime? E vocês simplesmente não mudam as leis, não fazem leis rigorosas, leis pesadas. Vocês só sabem comer o dinheiro do povo, vocês só sabem acabar com o pouco que o povo tem. Vocês defendem tanto vagabundo porque vocês são vagabundo. Então, é como eu falo, pessoal, são poucos bons políticos no Brasil. Poucos, muito poucos. Pessoas que eu tenho respeito. É o senhor Messias Bolsonaro. Eu respeito o Jair Messias Bolsonaro. Eu também respeito o Sargento Faur. Adoro o trabalho dele. Eu admiro muito. Serginho Meneghelli. E tem mais acho que uns 5 ou 6 só, né? Sérgio Moro também. Mourão também. Então assim, são poucos, muito poucos. O resto é batedor de carteira. O Capitão Cueca, você pegou sorte que no voo ali você tava com aquele herói nacional, pode-se dizer assim, um cidadão herói nacional. Que ele falou só o que realmente era. Que se fosse comigo, eu queria ter uma conversa de pé de orelha com você. Você ia ver o que eu ia fazer com você. E você pegou sorte, eu falo pra você. Aquele outro cara lá também, que te pegou no aeroporto, você pegou sorte. Aquela mulher que você empurrou, você pegou sorte. São políticos assim que eu queria ter uma conversa de pé de orelha. São corrupto, vagabundo. E ainda teve aquele outro tonto que ficou defendendo. Um manezão lá que ficou, nós estamos juntos e não sei o que. Complicado. Por isso que o Bolsonaro tenta fazer leis, né? Pena de morte, leis rigorosa pesada, mas os vagabundos não deixam, não apoia, não assina embaixo. Porque eles têm medo que um dia eles também vão para lá e acabam não fazendo. Por isso que a crise econômica desses outros governos vagabundo corrupto tá tão defasada. Por isso que você tá muitas vezes passando de dificuldade, contas absurdas, impostos, um monte de tranqueira aí, por causa desses tipos de gente. Eu tinha em mente o seguinte, político, quando não cumpre algo que fala, político em toda a sua carreira, quando ele não faz pelo povo, o povo deveria dar a camaçada de pau neles. Deveria ser conscientizado o seguinte, na votação que a pessoa fizesse, deveria fazer assim, vamos assinar um termo, se você não cumprir de 10%, se você não cumprir 8% que você prometeu, a população deveria meter o cacete no 6. Deveria arrebentar o 6 inteirinho. Aí eu queria ver se vocês iam ficar só da boca pra fora prometendo coisas que vocês não vão cumprir. Cambada de sem vergonha. Mas tá, pessoal, vamos falar sobre o garimpo lá de Aripuanã e lá do Maranhão. Pessoal, eu recebi um comentário aqui sobre aquele garimpo e eu queria passar pra vocês aqui uma coisa engraçada. Vocês sabem que eu sempre escrevo as coisas aqui e eu queria ler pra vocês. José de Souza, ele foi lá naquele vídeo que eu fiz há 10 meses atrás, falando, Ouro, o que você sabe sobre ele? Vocês vai lá, o nome dele é José de Souza, vocês podem ir lá ver. Esse vídeo, pessoal, tem 10 meses, mais ou menos, que eu fiz esse vídeo.
E olha o que ele respondeu. Sua profecia se realizou, amigo. Hoje, dia 10/10, Aripuanã está sendo fechada, está sendo desocupada por policiais. Garimpeiros tiveram 30 minutos para retirar os seus pertences. Bolsonaro vai mesmo acabar com uma invasão dos mineradores estrangeiros? Vai esperando. Ai, ai. Pessoal, eu defendo o Bolsonaro porque sim, é um político bom. Mas o que adianta ele querer fazer um projeto bacana para legalizar garimpo, essas coisas, se tem vagabundo impedindo, como eu acabei de falar nos vídeos. Então agora os garimpeiros aí não precisam ficar culpando o cara não. E eu não ganho um centavo. Eu não preciso ficar defendendo ele, eu não preciso ficar bajulando, puxando o saco, porque eu não preciso disso. Eu simplesmente faço o que é certo. Vocês não se preocuparam em quebrar, dar uma cabaçada de pau no 9D do vagabundo. Quando o político rouba, faz a putaria, faz a bagaceira toda, ninguém fica falando, ninguém fica brabinho. Agora ficam metendo, crucificando o cara. Não é assim não, pessoal. O que adianta ele querer fazer de fato essas leis, aprovar projetos, essas coisas, se os vagabundos de Brasília lá não ajudar? Não adianta nada. Ele é presidente, tá certo. Mas tudo isso é apresentado na Câmara, os vagabundos têm que assinar. Então, quer dizer, não adianta só ficar metendo pau no cara não. Vocês têm que ter consciência disso aí, tá? Vocês têm que ter consciência disso aí. Não adianta ficar só falando asneira pra mim não. Essas bagaceiras aí que a turma tem a mania de ficar culpando só os outros. Não é assim não, pessoal. Vocês têm que entender uma coisa. Não adianta só ele fazer um projeto ou querer mudar alguma coisa se os vagabundos não assinar também. Se eles não aprovar também. Então por isso que eu tô falando. Vocês tomem cuidado com o comentário de vocês. Muitos dos engraçadinhos aí. Mas tá. Esse vídeo tem 10 meses mais ou menos atrás que eu fiz. E olha o detalhe gozado. A minha profecia se cumpriu. Pessoal, para quem está no meu contato aqui do WhatsApp, há mais de 1 ano e meio atrás, bem mais de 1 ano e meio atrás, como a Nilza Heckel, Jair Peck, Alexandra, Ixi Maria, o Adão César, tem bastante gente, desde o começo, há mais de 1 ano e meio atrás. Eles sabem do que eu estou falando. E vocês podem escrever no comentário aí, a esse pessoal, que eu estou falando a verdade. Primeiro, eu tenho vídeos, eu tenho comentários, eu tenho áudios do seguinte. Lembram da greve dos caminhoneiros? Paralisou o Brasil? Alguns meses antes dessa greve acontecer, eu já tinha imaginado que isso ia acontecer. E depois disso, que aconteceu de fato a greve, depois dos meses seguintes, aí o que aconteceu? Eu avaliei muito bem aquilo ali e falei, rapaz, político vai botar a culpa nos caminhoneiros. Falando que quebrou o país, que teve prejuízo, que carga estragou, que não sei o que, falou um monte de asneira. Aconteceu. Depois, outra coisa que aconteceu. Eu havia feito um vídeo falando sobre a Vale, um monte de vagabundagem aí que a Vale fazia. Estourou mais uma barreira. Aí depois, cadê que a polícia vai lá? Encher o saco daqueles puta empresário rico, bilionário? Não vai. Aí tá. Depois eu falei sobre a presidência do nosso Jair Messias Bolsonaro. Eu falei uns vídeos aí que vocês podem acompanhar, que ele realmente ia se eleger, que ele realmente ia ser votado e vencer as eleições. Aconteceu. Só que no decorrer disso aí, eu vi os projetos dele, eu vi tudo. E eu falei, rapaz, esse cara deve ser muito odiado por vários partidos, por vários outros pessoal da maracutaia, igual o Globo Lixo. Ele enfrentou artista, ele enfrentou um monte de gente aí da rede Globo, um monte de porcaria aí. E eu calculei, rapaz, esse cara tá bem arriscado ser morto. Deram a facada nele. À toa não foi, porque tinha 50 mil segurança em volta dele e conseguiram. Então alguma coisa teve aí. Tem que ser bem investigado isso aí. A fundo, é minucioso. Depois, outra coisa que aconteceu engraçado foi sobre esse vídeo. Eu falando há 10 meses atrás do garimpo de Aripuanã. Eu vi e realmente
foi fechado. Agora, entre todas essas coisas que eu falei, a minha profecia se cumpriu, a culpa é minha? Ou pelo menos eu sou o Walter Mercado? Ou a mãe de Ná? Não, pessoal. É uma coisa tão simples isso aí. Eu com 28 anos de idade, eu tenho 28 anos. A minha capacidade de percepção das coisas é muito grande. Então, eu não sou um cara que prevê o futuro, não. Eu simplesmente sei calcular e fazer uma avaliação do quadro geral daquilo que eu estou seguindo, daquilo que eu estou vendo. Então isso não se trata de premonir, de premonição, essas coisas, não se trata disso. Se trata de você realmente ter uma avaliação e um cálculo mental. Você está olhando aquilo ali e começar a avaliar detalhes, avaliar muitas outras coisas para você de fato chegar a um resultado final. Então se trata disso. Não significa que eu sou um cara que prevê o futuro, não. Significa que eu sou consciente. Eu sou daquele indivíduo que olha alguma coisa e avalio e calculo muito minuciosamente detalhes, muita coisa pequena, imperceptível. Aí a turma acha que, eu previ. Não, pessoal, eu já sabia. Porque funciona assim. Eu sou do ramo minerário também. Tenho muitos trabalhos já em vista para mim fazer, de prospecção, análise de solo e tal. Então, eu falo bem a verdade para vocês, pessoal. Muitos solos do Brasil já são requeridos. A maioria, no caso, ficam 10, 15 anos, né, dependendo do que tiver no documento. Então, quer dizer, é complicado você requerir um solo rico porque já está requerido. Então, se você pegar no Google Maps, né, e o IART, você vai ver que tem uma grande parte de reserva que já está requerida. Mas ninguém sabe disso aí, só eu. E eu e alguns pessoal também, né, do ramo que sabe disso aí. Então, agora você me explica. Assim que eu falei, tráfico de drogas é crime, estelionato é crime, desvio de dinheiro é crime, abuso de autoridade é crime. Então, coisas absurdas, a turma simplesmente passa a mão. Agora, quando um coitado pega uma bateia, pega umas peneiras e vai cavar, aí é crime, é tratado como vagabundo, bandido. Pessoal, eu canso de falar isso pra você. Eu canso de falar isso pra vocês. Se vocês pegar uma pequena, uma micro mineradora, vocês vão ver que são milhares de hectares devastados. Eles devastam. Faz aquele campão, monta a indústria, faz todo aquele planejamento, maquinário, e ainda assim é grande. Aí eu só estou falando da pequena, a micro. Aí depois tem as médias. São mais outros milhares de hectares. Coisa gigantesca, né? Aí eles desmatam, cavam buracos gigantescos, maquinário monstruoso de grande. Aí agora vem, de fato, a grande. Pessoal, são milhares e milhares e milhares de metros quadrados. São muitos hectares que eles desmatam, que eles abrem estradas, eles derrubam árvore, eles desviam o curso de rios para fazer a mineração e extração. Só que, como a maracutaia é grande, é legal. O que é legal? É aquilo que paga imposto, que gera renda para o governo. Então, se você jogar uma bomba atômica, opa, gerou uma renda. Se gera renda, você pode jogar a bomba atômica. Pode jogar a bomba atômica, matar 100 mil pessoas, não dá nada, mas gerou imposto. Ou seja, é tipo uma comparação. Então, você não acha isso absurdo? Pessoal, eu venho acompanhando muitas coisas, né, quando eu tenho tempo, que é pouco, mas quando eu tenho, eu acompanho muitas coisas, eu assisto muitas coisas, eu vejo muitas coisas. Então, quer dizer, eu sou daquele cara que eu sempre pesquiso muita coisa, eu sempre olho e avalio muita coisa. Então não significa que eu sou melhor que ninguém, nada a ver. Eu simplesmente sei calcular. Vamos supor, pessoal, eu tô falando uma coisa aqui e eu sei que tem alguns engraçadinhos aí que vai falar alguma coisa, só que eu vou jogar aqui nos comentários e eu sei que tem muitos inscritos meu
que eu tenho até aqui no WhatsApp também, pessoas antigas e tal, que vão responder vocês, né? Nem eu. Alguns até respondem, porque ficam com raiva de certos engraçadinhos. Entendeu? Mas cuidado com seus comentários que eu vou te deixar famoso aqui, tá? Mas funciona assim, pessoal. Aqui todo dia eu recebo milhões de vídeos, milhões de fotos. Vocês podem ver que assim a aparência do meu rosto é um pouco cansada porque eu acordo de 6 a 7 horas da manhã, né? E vou dormir meia-noite, no máximo 1 hora da manhã. Agora, quando eu vou dormir 2 ou 3 horas da manhã, aí eu acordo 8h30, 9 horas, porque eu fico cansado. De segunda a sexta. É de segunda a sexta. Não tem feriado, não tem dia, não tem nada. É 24 horas recebendo foto, vídeo, um monte de coiseira. Então, eu vejo tanta coisa, a carência do pessoal em saber o que de fato eles têm, saber identificar, até dependendo, até conversar sobre outros assuntos. Então, muitas vezes, pessoal, eu vejo essa carência. Além disso, eu sou um daquele indivíduo que eu respondo cada comentário. Cada comentário que o pessoal faz, que aqueles que são inscritos, eu sou notificado pelo YouTube. Então, se eu ver a notificação que o YouTube me passou, eu vou lá e respondo. Agora, alguns não é visível, porque você não é inscrito e o YouTube não me notifica. Então é por isso que às vezes eu não respondo alguns, mas eu ainda fuço atrás para ver se tem. Se tiver eu respondo, se eu ver. Mas aqueles que não é, eu não sou notificado. Mas de qualquer forma, eu queria deixar claro aqui, pessoal, a mídia brasileira tá defasada. A mídia brasileira só fazem matérias que eles querem. Esse negócio que eu vejo na mídia quando passa em jornal, qualquer outro lugar, revista, qualquer outra porcaria, garimpo ilegal. Gente, garimpo ilegal, extração e mineração e comercialização ilegal é porque não gera imposto. Mais uma vez eu reforço aquilo, os vagabundos lá de Brasília, a maioria pelo menos. Se fosse pago imposto tráfico de drogas, tráfico de armas e outras maracutaia aí, não era ilegal. Eles iam fazer qualquer porcaria aí para aprovar. Porque daí eles iam conseguir inventar algum troço aí para aprovar. Independente se o povo brasileiro achou ruim ou não, eles iam aprovar. Porque gera renda. Mas como não gera, aí é ilegal. Tudo que é ilegal você pode ter certeza. Se teu carro tiver com imposto atrasado, vai ser multado e preso. Se, vamos supor, sua CNH tá vencida, é a mesma coisa você não ter. Vai ser preso. Então, tudo, pessoal, que eles fazem não é a benefício de vocês. Tudo que eles fazem é acabar com o pouco que vocês têm. Então vocês tenham consciência disso. Por isso que eu falo, Bolsonaro, ele não é burro, ele não é otário, ele não é trouxa. Ele está trabalhando, ele está fazendo muito por nós. Ele está tentando ao máximo possível consertar a cagada que esses outros governos corruptos e vagabundo fez. Tem muita turma que ainda tem essa ilusão de PT e porcaria aí, tonto aí, tonto, que fica iludido com as coisas. Então, porque eu nunca defendi PT, nunca na minha vida defendi outros países, a não ser o Bolsonaro. Porque eu sei que ele tá trabalhando, eu sei que ele tá fazendo, eu acompanho de vez em quando. Agora, é isso que eu acho engraçado. Vocês cobram tantas coisas dele, tantas coisas e falam tanta merda, por que vocês não falavam no PT? Por que vocês não falavam em outros partidos? Por que vocês não pegam esses capitão cueca, igual esse capitão cueca aí, essa outra turma aí, e mete o pau? Mete porrada. Esses sim foram acusados de fato, tiveram provas que roubou, que desviou, que fez um bagaceiro aí. Por que vocês não metem o pau? E jornal, essa mídia vagabunda, por que não fica metendo matéria à vontade? Mas não. Agora, se ele trupicar, ele é culpado. Se qualquer coisa que acontecer, ele é culpado. Não, gente. Não funciona assim não. Vocês têm que ter ideia das coisas. Vocês têm que avaliar. E para de seguir porcaria de mídia, essas merda aí. Que isso aí vocês vão continuar sem absolutamente nenhuma informação correta. Não façam isso. Vocês têm que entender uma coisa. Eu não ia defender ninguém se realmente não tivesse fundamento. Uma coisa eu falo. Garimpeiro pra mim é gente. É ser humano. Agora, esses órgãos igual IBAMA, essas porcaria aí. Gente, isso aí, cara, eu falo. Eles não têm culpa de nada. Por quê? Porque eles cumprem ordem.
Se ele estacou fogo em maquinário, eu não tô falando que eu tô a favor não, mas se estacou fogo em um maquinário, fez alguma coisa aí, foi porque receberam ordem, entendeu? Eles estudaram para isso, mas é porque tá na lei. Agora, só deixa eu explicar aqui, agora, que tá errado, tá? Por que Polícia Federal, Polícia Militar, esses outros pessoal aí, BOP, tudo aí, não vai em favela arrancar traficante e meter bala neles, lá dentro de favela? Não vai. Por que certas coisas eles não acabam de vez? Não é aos poucos não, de vez. Que eles têm, o Brasil tem potencial para isso aí. Mas não vai. Já pensou? Por isso que eu falo que política é tão vagabundo. Olha um pequeno cálculo e uma pequena avaliação. Só para terminar o vídeo, vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Como que é uma pessoa realmente avaliar e estudar. Fazer todo um cálculo. Pessoal, se caso o Bolsonaro aprovasse a pena de morte, se caso o Bolsonaro fizesse leis rígidas como os outros países, não tinha polícia, não tinha delegacia, não tinha absolutamente advogado, não ia ter muitas coisas. Por quê? Porque ia acabar, ia extirpar, ia extinguir, né? Aí não precisava de delegado, não precisava de juiz, não precisava de promotor, para esse tipo de coisa não. Crimes no caso, não ia precisar. Então, a verba nossa, que eles tanto falam de segurança, educação e saúde, cambada de vagabundo, não ia ter. Então, no seu caso, ia sobrar dinheiro no seu bolso. Mas aí o que acontece? Como essas cagadas gera renda para o governo, eles não aprovam. Então outra coisa que eu acho engraçado, mídia. Você vê que a mídia depende de crime, depende de um monte de bagaceira, porque é o que só passa em jornal. Jornal, em revista, em jornal, tudo quanto é mundo disso aí. Passa só, fulano levou um tiro de bala perdida, não sei o que lá, e traficantes aí correu da polícia, aquela bagaceira. Eles dependem disso aí. Porque se não tivesse isso aí, o que eles iam cobrir? Flor? Árvore? Nada. Então quer dizer, por isso é que eu falo, pessoal, vocês têm que ter ideia de quando vocês vejam alguma coisa, vocês avaliem, calculem. Não sai falando qualquer coisa ou agindo de qualquer forma, não. Para, pensa e avalie primeiro. Porque o Brasil só está do jeito que está por causa dos outros governos há muitos e muitos anos atrás. Então, vamos ter o bom senso, vamos ter pelo menos a consciência. Eu tô junto e misturado até o último talo com o pessoal de Aripuanã, pessoal do Maranhão, assim como o pessoal de todo o Brasil. Se eu faço esse tipo de vídeo, se eu faço esse tipo de conteúdo, é benefício de vocês, para vocês entender como realmente funciona. Cada um tem um pensamento, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o livre-arbítrio de achar ou não achar, mas só aqueles conscientes sabem que de fato é tudo que aquilo que eu falei. Então, por isso que eu falo, pessoal, se eu faço isso, não é à toa. Eu não ia estar falando certas coisas à toa, agindo de certa forma à toa, não. Se eu estou falando isso é para vocês enxergar, né? Só tipo para dar uma ajuda, para vocês enxergar aquilo como realmente é as coisas. Porque tem pessoas que simplesmente tiram umas conclusões, mas errada. Então, não é assim não. Você tem que saber diferenciar e avaliar certas coisas. Mas de qualquer forma, pessoal, tudo que eu fiz, tudo que eu vou fazer é por vocês. E sim, pessoal, eu sou uma pessoa que tento ajudar ao máximo, fazer ao máximo. E eu não tenho lado desse negócio de um lado de cá ou lado de cá, não. Eu simplesmente tô daquele lado certo, que é o lado consciente. Não é só porque eu tenho que escolher um lado, não. Não é bem assim não. Mas pessoal, quero mandar um forte abraço para vocês. E eu quero que vocês divulguem esse vídeo. Eu quero que vocês ajudem, se inscreva no canal, ative o sininho, dá like, que é muito importante. Vai nos comentários lá, comente, compartilhe. Pessoal, dá uma força pro canal, que eu vou viajar, assim como eu tinha dito. E eu quero deixar claro aqui, pessoal,
que eu faço isso por vocês. Eu faço isso por vocês, eu faço todos os conteúdos, não tem medo de cara feia. Cara feia pra mim é fome, é só comer. Se algum político achar ruim do que eu falo, vem conversar de pé de orelha comigo. Porque daí eu quero ver o que você tem pra falar. Do jeito que eu tô fazendo esse vídeo aqui, se você estiver achando ruim alguma coisa, vem falar comigo. Não quero que você fique aí falando asneira e não sei o que. Não, pode vir. Vem aqui que eu dou o meu endereço, se for o caso. Você fala onde você mora que eu vou. Pode ficar despreocupado. Mas é assim, pessoal. Quero mandar um forte abraço para cada um de vocês. E, pessoal, dá uma força pra gente, que a gente tá crescendo cada vez mais. A gente tá gerando muita coisa bacana. E eu tenho muita coisa bacana ainda para mostrar para vocês. Sobre pedra, sobre rocha, sobre metais. Tudo quanto é coisa que vocês imaginar. Entendeu? Então eu só peço a ajuda de vocês. A força de vocês é muito grande. O vídeo tá longo, tá, pessoal, mas é uma coisa de conteúdo bacana. É diferente. Não é asneira, não é coisa à toa. É para vocês aprender, para vocês se informar, entendeu? É sempre no intuito de ajudar vocês. Então às vezes pode ser longo ou não, mas é só para ajudar vocês. E fiquem com Deus, pessoal. Eu vou fazer uns vídeos bem legal quando eu voltar. Vou fazer uns vídeos bem interessantes para vocês, só para ajudar vocês. Vocês vão aprender muita coisa, entendeu? E quero mandar um forte abraço para cada um de vocês. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!